Boa tarde a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito alegre nessa tarde em estar convosco para juntos meditarmos na palavra do Senhor e também para aprendermos acerca dos planos e dos seus propósitos. Amém? Aleluia, Jesus. Isaías 43. Os primeiros versos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, a quem te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar, visto que fostes preciosos aos meus olhos, também fostes honrado, eu te chamei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Trazei os povos cegos que têm olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas, para que justifiquem, e se ouçam e se digam: verdade é. Amém? Podeis assentar. Amada igreja do Senhor, e todos aqueles que estão acompanhando esta live, nós estamos vivendo e vivenciando tempos difíceis. As notícias não são boas no que diz respeito à segurança física, à integridade física. Nós vemos que as guerras que estão acontecendo, ao redor do mundo, refletem muito em nossas vidas espirituais, porque nós estamos vivendo, essa geração em que nós estamos vivendo, é a geração do pânico, é a geração do medo, é a geração do espanto, é a geração das dúvidas e das incertezas. E eu acho interessante que cada vez que acontece, alguma mudança, como essa, que estamos aí anunciando, ou sendo anunciados, terremotos, maremotos, como nós estamos vendo aí, as guerras, nós estamos vendo aí no meio político, são todas as coisas que vêm sobre nós como notícia assustadora. E a palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele sempre nos surpreende. Nosso Deus sempre nos surpreende. Muitas das vezes nós, na qualidade de servos do Senhor, nós esquecemos das promessas que Deus tem nos feito. Deus tem feito com que o meu coração e o seu coração se refugia no Senhor. Então nós adoramos ao Senhor com um cântico muito lindo, que é onde nós reconhecemos Deus como Pai, quando nós nos posicionamos na qualidade de filhos. E nesse louvor que nós adoramos ao Senhor, nós cantamos assim, interpretando uma chamada de Deus: vem, filho amado, vem como está, vem nos meus braços e descansa em mim.
E é muito lindo quando nós adoramos ao Senhor dessa forma. É muito interessante quando nós adoramos ao Senhor, nos enche de fé. Mas quando nós acabamos de louvar o Senhor, quando nós acabamos de adorar o Senhor, naquele momento em que nós não temos mais a melodia do louvor, não temos mais a letra do louvor, nós começamos a lembrar o quê? O que está passando lá nas nossas casas, o que está passando lá com os nossos familiares, o que está passando lá no nosso trabalho, lá na nossa vida financeira, nossa vida sentimental, emocional. E o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, porque essa palavra não é para um povo desconhecido de Deus, é para um povo conhecido, é para um povo que tem o Senhor como seu Deus. Eu e você, nós adoramos a Deus como o Senhor das nossas vidas, mas por que no momento difícil, por que muitas das vezes nós esquecemos desse Deus? Por que nós vemos aqui um Deus aqui que faz promessas grandiosas e graciosas, um Deus aqui que mostra poder, um Deus aqui que mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas? Aqui tem um Deus que fala que nada detém o seu poder, a sua ação em favor do seu povo. Mas em meio às nossas adversidades, às nossas fraquezas, nós olhamos as dificuldades e colocamos ela acima do Deus a quem nós chamamos de Senhor. Amada igreja, eu estava meditando, estava refletindo a respeito disso, que o Senhor, quando Ele nos chama para dar livramento, Ele nos chama para nos capacitar a lutar, mas já crendo na vitória. Quando nós estamos aqui intercedendo pelos enfermos, foi lançada uma palavra profética. Nós vamos orar e Deus vai curar, nós vamos orar e Deus vai libertar. Mas já perceberam que muitas vezes é mais fácil nós fazermos isso aí para o nosso vizinho, para o nosso parente, para as pessoas que são cogitados os nomes. Mas quando nós vamos fazer com que esta palavra profética venha sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, sobre o nosso problema, parece que as coisas mudam de posição. Oramos tão fervorosamente, crendo, confiando no poder de Deus para alcançar aquelas pessoas que nós estamos intercedendo. Mas quando nós olhamos para os nossos problemas, quando nós olhamos para as nossas lutas, quando nós olhamos para os nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa situação, a gente não vê com a mesma fé com que a gente viu intercedendo por alguém. Porque parece que Deus era mais favorável a ouvir a nossa oração em favor de alguém do que em nós como intercessores. Mas isso é uma segurança que muitas vezes a gente coloca em ver que Deus vai abençoar outras pessoas e não vai nos alcançar. Mas daí quando você vê pelas suas próprias dores, fala assim, nossa, essa dor aqui, ó, faz tanto tempo que eu estou convivendo com ela, faz tanto tempo que há esse mal sobre a minha vida. Se Deus quisesse, já tinha arrancado. Eu lembro que uma vez eu estava intercedendo por uma mulher, e quando eu estava intercedendo por ela, Deus me mostrava um demônio dentro do terreno dela. Aquele demônio vinha e ficava cirandeando dentro do lote dela e adentrava dentro da casa dela. E eu falei assim, querido, eu queria interceder por você, pela sua família, porque Deus me mostra um demônio andando dentro da tua casa. E para minha surpresa, sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ah, pastor, eu sinto esse demônio, eu vejo esse demônio direto, eu já está acostumado a ficar lá. Como é que pode? Ah, pastor, esse demônio já faz tempo, não é de hoje que ele fica lá atormentando. Ou seja, a pessoa já aprendeu a conviver com o mal, já deixa o mal ali, que já faz parte da vivência, da convivência dela. Isso é algo tão sério, porque às vezes nós temos algo na nossa vida que está nos atrapalhando, que nos deixa triste, que nos faz sofrer. Mas pelo tempo que aquele mal está por ali, a gente já habituou com ele, já aceita conviver com ele. Está ruim, mas deixa assim.
E a palavra do Senhor nesse texto diz que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Aqui há um interesse de Deus, e muitas vezes eu, analisando isso aqui, eu vejo aqui que o interesse de Deus, muitas das vezes parece que é maior do que o nosso interesse. Ele vai assim: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando passares pelo mal, eu vou te livrar. E daí a impressão que ele fala assim: não, Senhor, pode deixar, eu estou acostumado com isso. Não é de hoje que eu ando caindo, não é de hoje que eu ando me machucando, não é de hoje que eu sinto a minha dor, a minha enfermidade, o problema no relacionamento, no casamento, problema com os filhos, com os pais. Não é de hoje. Por isso que a gente já aprendeu a aceitar aquele mal. E Deus trouxe eu e você aqui, e quando Deus traz a gente é porque a gente não suporta mais. Só que não basta se você não suportar mais a situação contrária. Nós temos que revidar. Já passou em algum lugar repetidas vezes e você deparou com um cachorro que sempre te cerca, sempre está latindo, sempre está querendo te morder? Eu indo para o meu trabalho todos os dias, 2 cachorros, um pequenês e um mais grandinho. Ele sempre me cercava, eu ali com medo dele, dava uma desviada e tal, e só cortava a volta dele. E isso foi muito tempo assim. Um dia eu estava subindo e eu vi de longe os cachorros. Eu falei assim: os cachorros já estão ali, eu já estou acostumado a esse horário me cercar. Mas aí, conforme eu fui me aproximando dele, eu pensei assim: até quando essa situação vai ficar desse jeito? Eu estou feliz daqueles cachorros me cercar, latir, vir no meu garrão, vir querendo me pegar? Não, eu não estou satisfeito com isso. Aqueles cachorros já passaram a me irritar, mas não é de hoje que eles me cercam. E à medida em que eu fui me aproximando dele, eu falei assim: não posso aceitar isso. Hoje eu vou dar um jeito nesse cachorro. E os donos olhavam o cachorro e ficavam olhando para mim, olhando para os cachorros. Olhava para mim, olhava para os cachorros. Não tomava atitude. E eu esperava que os donos chamassem o cachorro, amarrassem o cachorro, impedissem o cachorro de avançar em mim. Sabe quando você tem um problema e você fica esperando que os outros resolvam para você? Eu fiquei pensando: até quando esses cachorros vão estar me cercando? Os donos do cachorro vão estar olhando sem tomar nenhuma atitude. E aquele dia eu estava disposto a uma reviravolta. E eu deixei o cachorro chegar bem perto. E eu não tive outra alternativa a não ser dar um chute nesse cachorro. Eu dei um chute naquele cachorro, ele sentiu a pancada. Eu tive que tomar essa atitude porque os cachorros eram ferozes. E ele já tinha me mordido e o dono já tinha visto ele me morder. E o cachorro então se recuou. Na volta para casa, os cachorros estavam no mesmo lugar, latindo comigo. Mas houve uma coisa diferente. Quando eu cheguei perto, ele abaixou a orelhinha e entrou dentro do lote. Se rendeu. Eu tinha eles como inimigo. Depois eles me viram como o terror deles. E é um ditado popular que diz que quando você não pode com o inimigo, você tem que trazer o inimigo, fazer o inimigo reconhecer quem é você. O que é que o Senhor está nos ensinando nessa palavra? Até quando você vai deixar este mal te rondar? Tem alternativa, pastor? Tem. Mas agora sim diz o Senhor que te criou: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome e tu és meu.
Você já se deu por conta quão grande que é esse privilégio de ser filho do Criador? Mas não adianta nós termos a alternativa e não usar a alternativa que temos. Aquela mulher da experiência, se tivesse deixado a gente repreender aquele demônio que estava rondando a casa dela, ela tinha vivido dias melhores na sua vida. Quando você se lamenta, o seu lamento é recente ou ele é antigo? Porque quando é recente, então você está em evidência com aquela situação. Mas e quando é um problema, uma dificuldade que já faz muito tempo que aquilo vem roubando a sua paz? Olha aqui, nesse texto o Senhor fala de grande investimento que Ele faz em teu favor. Ele diz aqui: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Ou seja, o problema tem um limite, e o limite é um limite que não te rouba a paz, que não te traz sofrimento, que não te traz dor. Enquanto está trazendo, você fala assim: meu Deus, o problema está muito próximo de mim, porque eu estou sentindo ele. Significa que o problema está mais perto de você do que o Deus que te dá o livramento. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou eles da fornalha. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor caminhou juntinho. Ou seja, Deus estava mais perto deles do que o ardor do fogo. Aprenda isso nessa tarde. Você que está aqui, você que está acompanhando através da live. Quanto tempo dura o seu sofrimento? Há quanto tempo você está gemendo, está clamando? Há quanto tempo você tem perdido o sono? Há quanto tempo? E até aonde vai isso? Quando é que você vai revidar? Até quando esse cachorro espiritual vai estar latindo, querendo te morder, querendo te devorar? Quanto tempo você vai estar correndo desse mal? Quando na verdade você tem que fazer como Davi. O gigante Golias estava ali ameaçando, estava atormentando, e o povo se encolhendo de medo. Mas quando Golias quis fazer a mesma coisa com Davi, Davi não aceitou o que muitos aceitavam. Davi olhou e falou assim: esse daí está te afrontando? É esse daí que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz? Em outras palavras, gente, esse cachorro vai ficar latindo para vocês até quando? Esse cão vai estar mordendo vocês até quando? E quando ele chega, vai em direção, aquele gigante teve que cair por terra. Aquele mal morreu. E eu quero profetizar nessa tarde que o mal que te atormenta morre nessa tarde. Eu quero profetizar que se você não aceitar mais este mal, hoje você vai declarar a sua vitória. Porque quando eu vi aquele cachorro, eu falei assim: é hoje que eu encaro ele. É hoje que eu revido ele. É hoje que eu vou colocar um basta nele. E assim aconteceu. Há um Deus poderoso que luta em meu favor, que luta em seu favor. Eu já contei testemunho de grandes afrontas, grandes lutas, grandes desafios que eu já enfrentei. E quando eu vi que era demais para mim, eu falei assim: meu Deus, é o Senhor que peleja por mim, porque a tua palavra diz. E a partir de hoje eu não aceito mais. Se o Senhor honrou, não a minha palavra profética, mas a dele. Porque o Senhor fala nessa palavra aqui. Por que Deus dá tanto livramento?
porque és precioso aos meus olhos. Quem toca no servo, na serva do Senhor, está tocando na menina dos seus olhos. Eu não sei se é aqui, mas eu já ministrei a respeito da menina dos olhos, que é aquele pontinho central da sua visão. E pensa, a coisa que mais irrita é quando cai um cisquinho no seu olho e fere ali. Quando alguém brincando com alguma coisa, uma ponta de caneta, alguma coisa que bate dentro dos seus olhos. Ninguém fala assim, ai que gostoso. Não, você se irrita. Eu não vi ninguém até hoje que recebe um ferimento nos seus olhos e fica contente. Eu imagino que é uma das coisas que mais irrita, uma das coisas que mais deixa a gente a flor da pele. E é por isso que o Senhor fala que quem toca nos meus ungidos, quem toca nos meus servos, toca na menina dos meus olhos. E ai daquele que toca, porque Deus também é sensível a isso. Quando Ele diz isso é para nos entendermos que assim como nós revidamos, o Senhor também revida ao seu favor contra aquilo que está te afrontando. Nós somos servos do Senhor. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o Israel de Deus. É Deus velando pela menina dos seus olhos. Será que isso não vai aumentar a minha fé, a sua fé? Quem é o Deus que você serve? Meus queridos, há um problema, há uma dificuldade, há uma luta, há uma guerra, há uma afronta. Mas nós somos o Deus que criou o céu, a terra. Tudo que existe, subsiste, Ele diz na sua palavra, vocês têm valor para mim. Olha pela sua família. Quando alguém fala mal de você, quando alguém afronta você, tem um grau, às vezes você não gosta, fica meio chateado. Mas fala de um familiar seu. Você já não usou aquela palavra assim, olha, pode falar o que quiser para mim, mas não fala contra o meu filho não. Ah, contra os meus filhos, você não toca. Em mim você pode falar o que quiser, mas não mexe com meus filhos. Não é assim? É para nós entendermos como Deus vê você. Sabe que Deus te trouxe aqui para te falar mais uma vez isso? Que os olhos dele estão lá dentro da tua casa. E Ele não se esqueceu das suas lágrimas, diz o Senhor. Será que Deus vai usar o pastor para falar comigo de novo? Está falando. Sabe por que o Senhor está te visitando de novo? Porque o Espírito Santo está falando assim, ela não aguenta mais. Eu gostaria que alguém abraçasse ela lá. E nesse ponto mesmo é quando a gente não aguenta mais. O Espírito Santo antes de falar, filha, não desiste não. Confia em mim e vede o livramento que eu estou te dando. Você não vai se afogar nesse mar, você não vai se queimar nessa fornalha, diz o Senhor. Embora seja difícil você acreditar, o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer que você é preciosa aos olhos dele. Haramai que onde canto arabasei andaramanai. Que canto ai que onde canto ramanaraseia. Aleluia. É o papai dizendo: vem filha amada, vem em meus braços descansar. É o Senhor falando para alguém que está em casa, para alguém que está através da live.
Pode o Senhor te alcançar? Pode. Ele manda te falar: não temas, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Senhor dá nações por você. Senhor quebra a barreira por você. No momento em que você acha que não aguenta mais, o Senhor te carrega no colo. Eu quero dizer para a irmã que está ali de rosa isso, que é a hora de falar, a hora da gente falar acerca dos nossos, e a hora de deixar Deus falar. Quando a gente fala, não dói. Você vê que as pessoas viram as coisas: sou dono do meu nariz, eu faço o que quero, eu sei. Mas quando é Deus que fala, filha, nem sempre Deus fala com voz. Às vezes Deus fala com toque. Eu lembro quando eu era menor, eu ia para a igreja e minha mãe falava assim: olha, chega lá, toma água, vai no banheiro, senta e não levanta, não conversa, não olha para lado nenhum, só olha para o pastor que está pregando. E a gente aproveitava que estava dentro da igreja e começava tchuc, tchuc. Minha mãe falava, mas tinha um momento que ela não falava, ela só fazia um carinho, e a gente já entendia. Às vezes nós queremos falar e atrapalhamos Deus. Há momento em que Deus fala assim: fale e não te cales. Mas tem momento que Deus fala assim: coloca um freio na tua boca. E calavasse me andarai. E quando o Senhor manda nós calarmos, é porque Ele vai falar. E quando Deus fala, o efeito é diferente. Um dia eu saí da presença do Senhor, e meus pais sempre falavam, e eu não dava muita atenção ao que meus pais me falavam. Um dia eu creio que o Espírito Santo mandou eles psss. E aí eu percebi que meus pais não falavam mais nada, não pegavam mais no meu pé, não falavam: volta para a casa do Senhor, volta para a presença de Deus. Eu achei meio estranho, mas fiquei quieto. Até um dia que a morte me visitou. Tu morrerás, e a tua eternidade será no inferno. Aí eu voltei para a presença do Senhor. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, eu dobrei meu joelho. E eu falei para minha mãe: domingo eu vou na igreja. E ali eu permaneci. Eu fico imaginando o que a minha mãe e meu pai pensaram. Ué, o cara não queria nada com nada, e agora domingo eu vou na igreja, sem eu falar nada. É o momento da gente falar. Ah, pastor, mas o meu desespero é porque Deus está muito em silêncio. Quem falou para você? Meus pais viveram muitos anos depois que Deus visitou, falou essa palavra. Eles nunca ficaram sabendo disso. Nunca ficaram sabendo da gravidade de como Deus me falou comigo. Mas eu voltei para a casa do Senhor. Mas eu estava debaixo de uma profecia, de uma palavra profética. Eu estava fora da presença do Senhor. Eu estava trazendo dores emocionais aos meus pais. Mas chegou um momento em que Deus falou no silêncio comigo. A minha mamãe não ficou sabendo. Ela não viu Deus falar comigo, mas viu o efeito da conversa que ela tanto desejou que Deus falasse. É melhor a gente confiar no agir de Deus do que confiar no nosso próprio agir. Deus trouxe eu e você nessa tarde
Deus despertou alguém a assistir essa live para dizer que Deus está no controle de tudo, que nada está oculto aos olhos e aos ouvidos de Deus. E a palavra do Senhor, Isaías 59 vai dizer que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não venha ter condições de te livrar dessa situação. Também vai falar que os ouvidos de Deus não estão surdos a ponto de não ouvir o teu clamor. Só que ele diz que nós duvidamos de Deus, e isso entristece o coração do Pai. Quando a gente duvida do agir de Deus em nossas vidas, isso entristece o coração do Pai. E Deus manda falar nessa tarde que todos que são chamados pelo nome do Senhor, todos aqueles que o Senhor criou para a sua glória, não precisa temer, porque foi Deus que faz todas as coisas, e tudo que Deus criou está dentro do controle dele. Tudo está sobre o domínio do Senhor. O Senhor mata nações se for preciso, para te dar vitória. O Senhor coloca o inimigo a rastejar nos seus pés, para honrar e exaltar o teu nome. O Senhor te trouxe nessa noite para dizer: confia em mim, porque eu sou o Deus que te resgato. Não adianta a gente ficar preocupado, ansioso com algo que foge ao nosso controle, algo que foge ao nosso domínio. E eu sempre digo, quando você não pode com a adversidade, coloca na mão de quem pode. Se você não aguenta o peso da luta que você está passando, coloca sobre os ombros do Senhor, porque é Ele que diz na pessoa de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos que estão gemendo. Vinde a mim, todos que estão se sentindo debaixo de um jugo. Vinde a mim, todos aqueles que estão no deserto, todos aqueles que estão passando por um vale. Vinde a mim, todos aqueles que estão angustiados por causa de um familiar, por causa de uma luta, por causa de um relacionamento. Vinde a mim. Tudo aquilo que se tornou um fardo para você, lança sobre os ombros do Senhor, porque é Ele que cuida de ti, é Ele que vela pela sua vida, e Ele tem o prazer de te abençoar. E eu quero que você receba essa palavra no seu coração e profetiza: basta esse problema, basta esse sofrimento, eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus Pai. Fique de pé que eu quero orar por você. Coloque esse familiar teu no seu coração, mas coloque ele nas mãos do Senhor. Mas ao colocar nas mãos do Senhor, não duvida do que Ele pode fazer, não. Esse Deus é tudo suficiente. Esse Deus, Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. E eu te convido a deixar nas mãos do Senhor aquilo que você não pode carregar. Mas chegou o momento de você bater o pé contra esse adversário. Saiba nessa tarde, ou lembre-se nessa tarde, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. Tem familiar nosso sendo atormentado por demônios. É por isso que eles se comportam como estão se comportando. É por isso que alguns estão no vício que estão. É por isso que alguns estão no comportamento trazendo tristeza, amargura ao seu coração. Não luta contra ele, contra ela. Luta contra um espírito imundo que tem atormentado e tem trabalhado para roubar a sua paz, para querer te tirar da presença do Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Grande Deus e eterno Pai, a tua palavra diz, meu Deus,
que nós somos, ó Pai, preciosos aos teus olhos. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor dá reino, o Senhor das nações, meu Pai, em nosso favor. E ainda, meu Pai, nesse texto, meu Pai, no verso, meu Pai, em que nós lemos, o Senhor diz, meu Pai, que o Senhor nos dá livramento, meu Pai, em toda e qualquer situação, meu Pai. Eu apresento, meu Pai, este homem que ora, esta mulher que ora. Meu Deus, eu apresento esse pai, essa mãe, esse filho que ora. Essa pessoa, meu Pai, que neste momento, ó Pai, estão, meu Pai, lançando sobre Ti aquilo, meu Pai, que é peso para eles, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que estão tomando a decisão, meu Pai, de não aceitar mais, meu Pai, a afronta do adversário, do inimigo, meu Pai. Meu Deus, eu profetizo que essa conquista seja, meu Pai, concretizado na vida daqueles que oram comigo, meu Pai. Deus Santo de Israel, nós apresentamos, ó Pai, a nossa queixa, a nossa causa, meu Pai. Apresentamos a nossa luta, os nossos ferimentos, meu Pai. Apresentamos, ó Pai, nossos sentimentos, as nossas emoções, meu Pai. Eu apresento, meu Pai, os relacionamentos, meu Pai. Eu apresento as famílias, meu Pai. Eu apresento a vida financeira, meu Pai. A vida, meu Pai, meu Deus, trabalhista, profissional, meu Pai. Eu apresento, meu Pai, esta causa, meu Pai, que causa dor, meu Pai. E eu profetizo, meu Pai, a bênção reparadora, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, este milagre que somente o Senhor pode fazer. E crendo na vitória, eu já te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.